Segundo uma pesquisa feita pela Nielsen, 92% dos consumidores afirmam confiar na indicação de um amigo ou familiar acima de qualquer outra forma de propaganda. Por isso, essa aula falaremos sobre vendas por indicação. É muito importante que você primeiro entenda a importância disso, por isso que eu trouxe essa pesquisa logo para a gente abrir essa aula para vender essa ideia para você. Eu espero que você compre que o canal de indicação tem um poder absurdo. E muitos, e provavelmente você não deve estar explorando o potencial máximo desse canal. Ah, Caio, mas eu já vendo por indicação, mas eu tenho certeza que dá para vender melhor. Ah, eu já vendo bem, dá para vender mais. Pô, eu não vendo. Puxãozinho de orelha do professor aqui. 92% dos consumidores afirmam que não, eles confiam na indicação de familiar ou amigo acima de qualquer outra coisa. Ou seja, não existe uma campanha tão bem estruturada ou tão poderosa quanto você profissionalizar a indicação dentro da tua estrutura comercial. Então, entenda isso, e eu quero muito que você, porque muitas pessoas às vezes não usam indicação porque acham que vai incomodar o cliente. Ah, Caio, mas ficar pedindo indicação para os outros não é chato? Bicho, não importa o que você acha. Se você é uma pessoa profissional, você vai transparecer profissionalismo. Se você é um chato, qualquer coisa que você chata, você vai transparecer chato. Então, não tenha medo de parecer amador, ao contrário. Uma pessoa que acredita naquilo que vende, pedir indicação é um ato de confiança no serviço que presta, no produto que entrega, na diferença que faz. Então, confiança é decisivo para que você não guarde no bolso o canal de indicação. Isso vai estar deixando muita oportunidade na mesa de transformação, de impacto, de crescimento, de grana, de reconhecimento, de dinheiro, de conquista, de fazer a diferença na vida das pessoas. Tem muita gente que precisa de você. E o canal de indicação vai ser um dos seus grandes aliados. Indicação nada mais é do que você usar a tua base atual de clientes para encontrar novos potenciais clientes. Você começa a transformar o seu consumidor, o teu cliente, no teu vendedor, alguém do teu time de vendas. Porque um cliente satisfeito é natural ele falar bem. Um cliente feliz, obviamente, precisa estar muito alinhado à tua entrega, aquilo que você promete, porque senão não só você não vai conseguir recomendação, mas quando você vai conseguir detratores, pessoas que vão falar mal de você porque realmente você merece, não está entregando aquilo que prometeu. Mas partindo do ponto que você entrega aquilo que você promete, você faz a diferença, é você, canal de indicação, é você usar os seus clientes já existentes como canal de originação de novos clientes. Então essa é a essência básica, muito simples, direta do canal de indicação. Se os seus clientes estiverem satisfeitos com o seu trabalho, eu acho que principalmente todo mundo que já tem uma nota de satisfação alta, sabe? Você que, cara, você tem aquela coisa, Caio, as pessoas adoram o meu serviço, as pessoas adoram o meu produto, eu tenho feedback positivo pra caramba. Cara, assim, é de uma incongruência você não pedir indicação, você não criar um processo estruturado, mas agora nessa aula meu objetivo é te mostrar qual que é a melhor forma, quais são as grandes janelas de oportunidade, como colocar a indicação dentro do teu processo comercial, sabendo que depende dos canais que você opera, pode mudar um pouco da dinâmica, só que você entendendo o fundamento da indicação, você faz esse exercício de casa para fazer essa adaptação para o teu mundo. Mas eu vou te dar esse plano de fundo para você poder criar essa estratégia dentro do seu modelo comercial. Basicamente, existem 3 grandes janelas de oportunidade para você pegar uma indicação. Só um ajuste. Indicação não se pede, se pega. Pedir é uma coisa mais passiva. A semântica da palavra de pedir é aquela coisa, por favor, você pode me dar uma indicação? Pegar uma indicação é quando você realmente tem um método aplicado. Muitas pessoas não têm um canal robusto de indicação porque ele não está metodificado, não é processual. Tem hora que você pede, tem hora que você não pede. Ou só aquela indicação quando pula no teu colo. Alguém sem você pedir já te recomendou. Se você tem um índice de recomendação alta, olha que loucura. É aquela coisa que está pulsando. O canal de indicação ele está pedindo, pelo amor de Deus, me estrutura. Se Caio, eu naturalmente já tenho as pessoas que já me recomendam. Se as pessoas já te recomendam, é o canal pedindo, pelo amor de Deus. Não ache que você está. Ai, eu tô arrasando, eu já tenho muita recomendação. É contrário, o canal de indicação está gritando, por favor, me cria, me estrutura, pelo amor de Deus. Por quê? Ó, você já percebeu que é um indício onde tem muito petróleo neste lugar. Ou seja, tem grandes oportunidades. Então, existem 3 grandes janelas de oportunidade para você pegar indicação. Então, pegar é um jeito mais ativo. Você vai começar a transformar isso de um jeito processual. Todo cliente seu, a partir de agora, você vai pegar indicações.
Caio, tem hora que as pessoas não vão me passar? Sim, tem. Como numa venda, tem hora que você oferece teu produto ou serviço para alguém e você toma um não. Mas a pior coisa que pode acontecer é nada. Então, situação convexa. Mas você sempre vai colocar indicação como parte do teu processo. Vamos às 3 janelas de oportunidade, onde existe mais chance de êxito de você conseguir indicações. Existem 3 janelas de oportunidade para indicação. Janela 1, janela 2 e janela 3. 1, 2, 3. A primeira janela é 1 segundo depois que o cliente paga. Por que 1 segundo depois que o cliente paga? Existe um pico de confiança. Toda vez que houver picos de confiança, porque você concorda que alguém só recomenda um familiar ou um amigo se ele confia em você? Cara, ele tá passando para você pessoas que ele ama, que ele gosta, que ele se importa, que ele se preocupa. Então, para isso acontecer, precisa ter uma confiança entre vocês dois. Então, quando a pessoa acabou de comprar o teu produto, o teu serviço, elogio de adulto é com a carteira. Foi o elogio mais sincero que essa pessoa te fez, foi com dinheiro. É um elogio tão sincero, porque elogio de adulto é com a carteira. Então existe um pico de confiança. Ela está te acreditando tanto em você que ela te deu dinheiro. Então existe um pico de confiança. Aí é uma janela de oportunidade. Então já começa a estruturar, por exemplo, muito de vocês, e aí pode ser que a janela 1 encaixe melhor para você. Pode ser que quando eu te explicar a janela 2 seja, cara, essa janela para o meu modelo de negócio, para aquilo que eu vendo, funciona melhor. Para mim, a janela 3. Para vocês, cara, eu consigo encaixar 1, 2, 3. Ótimo, você vai ter mais momentos de pedir indicação. Vai aumentar as chances. Então veja quais das janelas funcionam melhor para você, tá? Mas a primeira é 1 segundo depois que o cliente paga. Concluiu a compra, pega a indicação. Eu já vou te mostrar, porque as pessoas têm mania de complicar. Ah, Caio, mas como? Primeiro entenda as janelas. Então, a primeira janela é 1 segundo depois que o cliente paga. Janela número 2. 1 segundo depois que você entrega. Se você entregou aquilo que você vendeu. Às vezes, do pagamento até a entrega do teu produto ou teu serviço, existe um espaçamento. Então aqui houve, caramba, ele me entregou aquilo que ele vendeu. Existiu outro pico de confiança. Chegou! Então, aí cabe uma grande oportunidade de estruturação de uma indicação. E o terceiro momento é 1 segundo depois que você transforma. Cara, o teu produto, o teu serviço começou a transformar a vida daquela pessoa, resolveu uma dor, resolveu um problema, ou ajudou na conquista de um objetivo, fez a vida da pessoa mais fácil, ou seja, fez diferença. A pessoa está feliz pra caramba com você, porque você resolveu o problema dela. Então aqui existe outra janela de oportunidade. Aqui é muito natural, nessa terceira janela, recomendação acontecer. Geralmente depois que você pagou, entregou, mudou a vida da pessoa, ela ficou tão feliz que você não precisou nem pedir que ela já está te recomendando. Pá, pá, pá. Cara, fui naquela pessoa, baita profissional, comprei o produto ali, cara, incrível, você precisa dar uma olhada. Então você viu que aqui é onde recomendação acontece. Natural, porque é como se fosse um pico de satisfação do cliente, é na hora que você transforma. Você transforma, é o pico de satisfação. Só que dentro do teu modelo, veja qual é o melhor cenário. Tá? Por exemplo, de maneira geral, por exemplo, dentro da Wiser, em alguns canais de vendas a gente pede 1 segundo depois que a pessoa paga, porque o nosso contato depois da venda termina ali do vendedor. Tem alguns canais que a gente pede 1 segundo depois que o cliente paga. No Vende-se, por exemplo, tem horas que a gente pede nessas duas oportunidades. 1 segundo depois que o cliente faz a sua matrícula, a gente pede indicação. 1 segundo depois que a gente entrega aquele, sabe, começou a ter acesso a algum tipo de programa, seja presencial, algum treinamento em compra, não importa. A gente pega a indicação e 1 segundo depois que a gente transforma, emite o certificado, a pessoa compartilha que fez uma venda, que está pago, que deu lucro. Então a gente sempre instala os 3. Essas 3 janelas, eu gosto que fique claro, caramba, percebi exatamente onde são essas 3 janelas. Sistematização de indicação, da maneira mais simples. Vendas não admite complexidade. Então, como que pega uma indicação? Primeiro, não complica algo que, por natureza, é simples. Por exemplo, eu acabei de fazer a sua matrícula. Sou vendedor, acabei de fazer a sua matrícula no Vende-se. Acabei de fazer a sua matrícula no Vende-se. Na hora que você concluiu a sua matrícula, eu te dou parabéns, parabéns pela decisão. Tenho certeza que o Vende-se, junto com você, vão ser um dos grandes aliados para você faturar mais, faturar mais e melhor e conquistar os seus objetivos. E, Rafael, aproveitando, você conhece alguém que, assim como você,
está buscando novos patamares, quer conquistar, quer crescer profissionalmente, quer aumentar o seu rendimento, aprender a aumentar o fluxo financeiro para sua casa ou para sua empresa? Quem você conhece que está nesse momento assim como você? Simples. Você viu que não tem complexidade. Peça de maneira simples. E, obviamente, eu fiz de uma maneira de um cara altamente treinado, tá? Você viu meu repertório de palavras, minha convicção, minha entonação, a minha voz, porque o professor aqui é da Street University, que eu já peguei de indicação incontável. Então, você viu que vai ser treino, mas você instalar dentro do processo é natural. A venda não termina quando o cliente paga. Termina quando quando você transforma, né? Quando você entrega. Mas muitas pessoas, elas não colocam essa etapa dentro do teu processo comercial. A mesma coisa que volta aqui no exemplo do Rafael, o Rafael conclui a matrícula dele e eu falo assim, Rafael, parabéns pela tua matrícula, parabéns pela decisão, que o Vende-se seja um grande ponto de inflexão na tua carreira, na tua empresa, que você coloquei que teu sonho aqui é aumentar o faturamento para você dar uma condição melhor para tua família, que animal. Então, em nome de todo o Vende-se, eu quero desejar ótimo curso para você, que você tenha uma experiência maravilhosa. Tem gente que para aqui e não faz essa segunda etapa, que eu acabei de fazer na representação anterior. E você perde um dos grandes canais. E a criação de um canal de indicação é só a sistematização desse processo, desse speech que eu acabei de fazer. E, obviamente, você vai treinar. Primeiro você vai treinar isso. Às vezes a primeira não vai ser tão confortável para você, porque você ainda não fez essas sinapses. E aí você vai começar a treinar o seu time. Você tem um time de vendas? Você vai começar a ensinar o seu time a fazer isso. A identificar janelas. Você viu que em vendas todos os sentidos são percebidos? Você viu o jeito que eu dei esse exemplo, eu conduzi esse exemplo? Não é gostoso? Um cara que está confiante realmente na pedida dessa indicação, porque sabe a diferença que faz, no caso eu dei aqui do Vendes, porque você é um caso concreto de você estar aqui, está vivenciando isso com a gente. Então essa sistematização desse speech é a grande diferença de quem já começa a criar um canal de indicação e quem por irresponsabilidade, no meu caso, tá? Porque eu acredito que se uma pessoa não tem um canal de indicação, é falta de confiança. É falta de confiança em alguma coisa. Ou no que vende, ou em você. Uma das duas coisas é um indicador. E um ponto muito crucial, aqui é um detalhe tático e estratégico, que nós usamos demais, eu tenho certeza que vai aumentar o teu desempenho nas indicações, é o que a gente chama de validação. Validação, a partir do exemplo que eu dei, por exemplo, Rafael, um mais novo aluno, acabou de se matricular, eu pedi indicação e o Rafael passou o contato de um amigo dele que também está no mesmo setor, ou tem uma empresa, ou do primo dele que também empreende, ou também quer desenvolver habilidade comercial. O primo dele, o Carlos. E ele passou, cara, eu tenho meu primo o Carlos, ele está nesse mesmo momento que eu, a gente está falando sobre vendas. Na verdade, esse brainstorming começou a gente num jantar, cara. É muito importante, a validação é uma etapa muito importante, onde o Rafael vai mandar uma mensagem para o Carlos avisando que eu vou entrar em contato. É muito importante que você coloque a validação como uma etapa do teu processo de indicação, porque você vai ver que assustadoramente o seu índice de conversão nas indicações vai aumentar demais. Então, por exemplo, se só o Rafael passa o telefone do primo dele, Carlos, para mim, e eu entro em contato, não é tão eficiente se o Rafael chega e avisa o primo dele que eu entrarei em contato. É como se ele estivesse fazendo um endosso, ele está fazendo a ponte, ele está estabelecendo uma confiança. É como se ele tivesse o Rafael falando assim para o primo dele, o Carlos, cara, pode confiar no Caio. E vendas é confiança, venda é vínculo. Então, a validação é apenas isso. Apenas você falar para esse seu cliente atual, no caso o Rafael, avisar o primo dele, Carlos, que eu entrarei em contato. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente já manda uma mensagem padrão para o Rafael que ele precisa mandar para o primo dele. Rafael, legal, obrigado pela confiança de passar o seu primo. Pode deixar que eu vou atender com esse mesmo profissionalismo e dar um atendimento diferenciado para ele, porque eu sei que é teu primão, você gosta dele pra caramba. Deixa comigo, cara. Ó, tô passando uma mensagem para ele, para você. Você pode só encaminhar para ele falando que eu vou entrar em contato? Sabe por quê? Eu não quero parecer um estranho ou invasivo. Então, é muito importante no qual você faça. Eu mandei aí no seu WhatsApp, é só você encaminhar diretamente para ele. Você pode fazer esse favor? Vai ser muito mais gostosa a nossa experiência. Aquela coisa, já somos amigos, já estabelece uma amizade aqui entre eu e ele. Pode ser? Posso contar com você, Rafael? Simples isso, esse é um processo de validação. Obviamente, dentro daquilo que você vende, veja como você consegue aplicar a validação, que nada mais é do que um endosso.
da pessoa que passou aquele contato para você, avisando que você entrará em contato. Vai aumentar absurdamente, primeiro, a taxa de resposta. Essa pessoa tem uma tendência muito maior de te responder quando aconteceu essa validação, quando o Rafael avisou o Carlos que eu entraria em contato. Então, taxa de resposta, taxa de engajamento, taxa de confiança, tudo aumenta. Então, suas indicações, elas começam significativamente ter uma conversão muito melhor só por causa de uma simples etapa, tá? É uma etapa simples, dá mais um pouquinho de trabalho, deixa um pouquinho mais extenso o processo de indicação. Não é só quando a pessoa dá o telefone para você e você fala, ah, terminou. Não, invista fazendo a validação, porque é aquela coisa assim, uau, como vale a pena um simples detalhe como esse. Esse hack aqui vale ouro. Eu tenho certeza que esse vai fazer a diferença dentro do seu canal de indicação. 2 pontos de atenção agora que são fundamentais. O primeiro, às vezes você se pergunta, Caio, mas e se eu criar um estímulo ainda, uma recompensa para a pessoa, sabe? Algum tipo de gamificação, alguma campanha de indicação para o meu cliente, não estimula ainda mais? Sim. E, enfim, criatividade na área comercial é sempre super bem-vinda. Mas eu não quero que você fique apegado só se você fizer isso vai funcionar, não. A gente pega indicação pra caramba só com uma abordagem profissional, com essa condução de conversa, no exemplo que eu dei, feita de maneira profissional. Aí, obviamente, se você quiser criar alguma campanha de indicação, você só vai apimentar, desde que já seja profissional. Agora, se você não preencheu nem a fase 1, que é você criar esse processo, esse speech profissional, eu não recomendo que você já crie algum tipo de gamificação, porque vamos fazer o básico bem feito primeiro? Então começa no básico bem feito. E, obviamente, criatividade, cada vez que você deixar esse canal de indicação mais robusto, com programas de indicação, é sempre muito legal, mas desde que o básico esteja feito de maneira profissa, tá? E a segunda coisa, às vezes você deve estar pensando, bom, Caio, mas será que realmente esse esforço vale a pena? Grava isso. O resultado que você não tem se esconde atrás das tarefas que você ainda não faz. Então aí você começa a adicionar, você começa a ligar e profissionalizar seu canal de indicação, mais somado a uma outra coisa que você viu aqui, com isso, com aquilo. E essa somatória que faz a total a diferença, gente. Então eu quero sim, faz diferença. Muda ponteiro? Muito. 92% das pessoas, dos consumidores, falaram que não tem nada que valha mais para eles do que a recomendação de um familiar ou um amigo. E você vai deixar isso de fora por preguiça? Não, tenho certeza que você não é assim. Mas é importante eu relembrar você isso nessa altura do campeonato desta aula, tá bom? E é muito legal porque a gente está falando de prospecção e vira um canal infinito. Você concorda ou não? Imagina, para cada cliente que vem, ele traz mais 2, mais 3 para cá, é progressão geométrica. A cada novo cliente que vem, você pega 2, 3 indicações. Para cada novo cliente, 2, 3 indicações. 2, 3, 4, 5 indicações. Você tem um canal que se retroalimenta. É muito estratégico. Você aumenta de uma maneira tão acentuada a tua capacidade de prospectar. E lembra, prospecção, gosto de reforçar aqui, é a única semente que se conecta com o futuro. A habilidade rei irriga o teu funil de possibilidades e oportunidades. Então, hiper estratégico você desenvolver com força a estruturação de indicação. E, obviamente, eu dei um exemplo aqui de uma indicação, né, pegando o Rafael, o Carlos, o exemplo que eu dei aqui, mas dependendo do seu canal, você vai ter uma dinâmica diferente, mas o fundamento é igual. O fundamento ele é igual para qualquer tipo de canal que você opere, tá bom? Um ponto interessante, você que vende no modelo B2B, que é business to business, de uma empresa até outra empresa, é muito mais eficiente, porque às vezes o seu cliente ele não vai querer recomendar uma outra pessoa do mesmo setor que ele. Na verdade, ele quer te esconder, né? Porque ele não quer competitividade de mercado. Melhor maneira de você pedir indicação é o fornecedor. Qual outro fornecedor desse mesmo cliente seu? Porque você partilha. Obviamente, por exemplo, você vende material gráfico para uma empresa de refrigerante. Tá, você vende material gráfico, aí você tem outro fornecedor que vende a tampa ou a garrafa. Você concorda? Onde tem esse cara, tem você. Então, qual outro cliente que ele também tem que você não atende? Então, essa recomendação ela é muito valiosa. Então, pedir recomendação através de fornecedores é uma estratégia muito eficiente para quem está no B2B. E eu quero terminar essa aula com essa frase muito bacana deste camarada com um nome difícil. Indicações não são apenas um ótimo meio para obter novos clientes. Elas também são um indicador que você está fazendo certo
para os clientes já existentes. Ou seja, quando você profissionaliza o seu canal de indicação e você começa a ver muito resultado, não só novas pessoas vão se beneficiar da sua solução, mas é a comprovação que você está fazendo a diferença para os clientes atuais, porque se a pessoa está recomendando é que ela confia. Se ela confia, você entrega. Se você entrega, você transforma. Então, eu espero que essa aula tenha regado você com ótimas estratégias de indicação e que você tenha excepcionais vendas. Tchau!